Olá, como você está, galera? Está satisfeito e preparado de assistir aqui a básica de voluntário? Que eu possa apresentar sem que não auto existir o. Deixa eu pensar. O momento do vídeo, vamos apresentar uma guia básica voluntária do seu cérebro. Que eu posso manter uma apresentação e concentrar para sempre, sem atrapalhar o vídeo. Então, vamos incluir o cubo dentro do espaço que do plano cartesiano que pode medir uma altura, largura e comprimento, uma numeração. Então, pega, clica, ferramentas, mover. Mover que significa arrastar, pulsar, descer e colocar ponto, o ponto depois for botar sobre o cubo. O ponto vai, vai por os números que cabem no plano cartesiano. Olha, bem retinho. E colocar o cubo que vai servir. Olha, ficou todo. Não está com a posição certa, não está a posição perfeita. Então, por remover o ponto, nas setas, nas linhas, os traços, quis dizer, vou desfazendo esse ambiente do sistema do aqui, ó, CC do calculador do seu cérebro, na página do site. E depois o que eu vou incluir o cubo, uma forma geométrica, tá bem todo. E tá muito perfeito. Tem que arrumar ou aceitar, reparar o cubo. É uma forma geométrica que pode formar um cubo. Colocar um ponto até um número neutro, que é chamado de céu, originalmente, tá certo. O cubo tá um encaixe, uma colocação perfeita. A posição tá correta, uma estrutura do cubo. Veja movendo. Olha, inicia sozinho, automaticamente. Mas o computador, o ambiente do computador que está executando está travando. Esse recurso da calculadora do seu cérebro serve para divertir, recriar, aproveitar e deixar para praticar uma matemática como se, ramos, geometria, álgebra, cálculo, e entre outras ramos ou subdisciplinas da matemática. Especificar barato, o, o cálculo de A, isso. Então, eu posso aumentar um cubo a um tamanho. hum, Você aumenta, não sei como que vai aumentar, sei lá. Você pode aprender a aumentar pelos manuais de instruções, que vai para procurar ou buscar sem tal de assunto, você vai ler e verificar e prestar atenção a aprender direitinho, olha. Não pode mover o ponto. Se arrastar, não sei como. Tem que. Esse que arrasta? Não. Que move um cubo para aumentar ou diminuir o tamanho. E se o apresentação de youtuber você vai participar e prestar atenção aos seus interesses, aproveitamentos e vestígios. Hum,
que tudo influencia e aponta sobre que é básico e prático voluntário. Tudo que faz interessa que faz tiver oportunidade bacana de praticar só brincar no seu cérebro. Hum, Se quiser, ou teus pais obrigar ou pedir fazer atividades ou praticar seu cérebro, usar um recurso de calculadora, você vai atribuir a atividade para colaborar ou contribuir. Você pode compartilhar e mostrar, ou você pode restringir o aplicar os modos. É isso. Isso, aumentou, por causa do vértice, os lados e arestas. São os aspectos do cubo. Esse aqui é o lado da calculadora álgebra. Esse aqui é o lado do geométrica, banco cartesiano. E o calculadora álgebra são expressões matemáticas até resultar o cálculo. Então, a potência diminuiu o tamanho? Diminuiu assim. Então, foi assim, se há um cubo rotacional, fio é o fio que dizer, tá bem atrás do cubo. Se há o cubo, sem arrastar, esses são movimentos físicos, topologia da matemática. Você pode decidir ou escolher o que mover, aplicar, incluir, excluir as formas, os recursos, os objetos, elementos da matemática, como os ramos da álgebra e geometria. Ó, diminuiu. Tem que aumentar com que tá o ponto está apoiando o cubo. E o outro não está conseguindo mover o cubo, só tá movendo o espaço, o ambiente do plano cartesiano. Tem vários métodos matemáticos para você proceder ou usar aplicar. Você tem que prometer ou conceder os seus interesses, os intuitos que se fazer atividade para realizar, para continuar fazendo, elaborar e realizar, que vai continuar trabalhando, que vai ficar esforçando, dedicando às atividades sem ter preguiça. O ponto aqui tá meio confuso, tá meio errado. O que faço? Como eu faço? Isso, tá certo. Ah, pode aumentar ou diminuir o som. Sul, pode ser um modo que vai aplicar. Hum, Deixa eu pensar.
que você precisa de aplicar os aos modos ou formas, métodos do dentro da calculadora seu cérebro. Isso, eu aceitou se colocar, apoiar o cabelo ponto, mas não tá quase conseguindo. Perfeito. Pronto. Vamos que colocar incluir o pirâmide para sobrepor uma pirâmide. E tem que calcular o rádio ou medida. Não, 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 não. Porque aqui, ó. E também não, que não tá estudo o definição pop e até quatro é perfeito. Porque a formação das figuras geométricas não está perfeita. Deixa eu mover confusor. Ó, hum, Vamos passar o vídeo que eu deixo carregar o computador. Vamos cipar o seu vídeo. Vamos fazer, desfazer esse procedimento da, in- da inclusão e exclusão do pirâmide dentro do espaço do plano cartesiano geométrico que eu pratiquei. Ops, coloquei em quatro pontos para medir e definir distanciamento, que pode colocar no topo, para a roçada, lacado, o pirâmide. Isso, essa, como eu posso dizer uma palavra diferente, que pode alcançar o que assim atinge um pirâmide que foi calculado e medido o distanciamento, que pode vai colocar um no topo, superfície que vai aumentar.
uma altura que mexe um pirâmide. Você ser uma palavra que seja clara e eficiente. Que eu colocar um pirâmide até no topo que pode numerar o Nietzsche nas letras que são dimensões. São três dimensões, se chama de um espaço dimensional, que associa muitos séculos que fazem, que provém, um- que o inventor implementou um espaço dimensional entre si que parece dispositivos e meios. Então vamos mover e tem. Ah não, tá torto. Desculpa, foi mal. Desculpa por ter feito o procedimento errado. Tem que ser no centro. O computador está travando para sempre e não flui, não destaca, não é o ambiente de sistema. Então depois for mexer colocar pirâmides, como criar os pirâmides, uma forma geométrica. Como se esconder os lados ou aspectos do cubo, ou colorir, mudar de cor do cubo. Tentar mexer. Então, fixar. Não, 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 não. Apareceu configurações. Duplicar são que é, os botões que pode, é um que eu tecleio que são detalhes. São duplicar, fixar objetos e birras configurações. Então, mudar de cor e alterar os imagens de cubo. Que já formei o cubo antes. Que uma forma geométrica construir o cubo que existe para contribuir seus desejos e atividades. Então, estou apresentando seus interesses para enviar ou publicar cabendo o espaço do vídeo no YouTube. Eu vou manifestar e descrever e falar bem, de ser bem, tá? O execução do curso. E sempre eu comento, não reclamo.
Eu recarreguei ou arrumei essa página que estava travando ou estagnando o que não estava carregando direito. Que o execução da página, o uso da página que quando é a aba que eu abro o acesso da página estava travando e estagnado. Depois foi fluido e consertado. E depois que a página, eu acesso da página estava dando. E depois foi concedido, bem processado, dizer. E funcionou direito. Funcionou bem ótimo. E vai continuar funcionando se travar. Provavelmente não tenho certeza. Esse caso, um assunto que eu abordei. Então, vamos incluir o cubo que eu posso configurar o cubo que eu formei, que seria o cubo. E depois não posso excluir o cubo. Antes não posso excluir o cubo. E depois eu posso excluir o cubo. E por... Não, 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 não. Dupliquei o cubo sem querer. Morrer para quicar o cubo. Para constar o cubo. Hum, que o, que o seu cérebro calculador todos os recursos, alguns recursos e funcionalidades. Algumas coisas que pode ser usar ou aplicar obedecer esses modos. Configurações. Receber objetos. Não é aspecto que diz é objetos. Então pode ser o cubo de sequência de cores. Pode ser ou cores aleatórias. Então vou aplicar o cor vermelho. Isso. Laranja, apliquei cor amarelo. Ops, cachorro, que não pode excluir. E que antes a página não estava respondendo, voltar a conta, e depois tem que posicionar bem ótimo, para não ficar trepadas, para não ter impactos. Tem que ser fluido bem instante. É fluidez que dificulta o acesso à página, da aba. Tem que fluir bem. Para conservar as páginas e conservar e preservar as páginas sem erros, falhas, travamentos, problemas e impactos, os riscos do computador, os prejuízos e entre outros maus consequências do computadores, que fica nem sempre dificultando manuseando o seu. Tem que fazer curso de informática e manutenção dos computadores para levar e consertar e para funcionar bem direito. E funcionar bem direito. Para terminar aqui o software. Que pode ver bem como vai ser. Não, não, não. Feite. Que se chamam pênalti na polícia. Tem sequência de coisa bem correto. Quando se conta Isaac Newton, ele para e atraiu a luz,
para colocar no Inter ou intercalar uma pista de vidro, porque pode ir uma ação, ou reação para refletir, depois uma luz de banca que vai meia, vai colocar uma pista para você aqui, para seguir, e depois reagiu, atraiu um cor sequencial, arco-íris, que esse experimento foi bem feito, foi colaborado, a atividade do experimento foi feito e atribuído, foi responsabilizado por Isaac Newton, e mandou bem de fazer colocação do luz branca para depois prisma para prisma e depois para refletir na luz da arco-íris, que são as adaptações que os fenômenos das luzes funcionam ou propagam. Azul, então, debaixo do cubo, eu posso aplicar o violeta. Se chama. Esse chama vermelho, muito e secante que eu tô vendo. A vermelho tem que ser mais claro. É transparência para vingar. Pode hum, definir a numeração medida da transparência. Ou redefiniu, tô pensando. Ah, vai falar o que é. Que deve-se que não não são os membros do clube, são objetos. Também pode proclamar interpretar o código e executar o comando RAM, que vai experimentar o código, o, o código. E depois pode transformar algumas coisas que pode compilar em recursos. Formar que os recursos que podem existir o voluntário. Voluntário. Pode ser responsabilidade sobre habilidades livres que pode fazer se quiser. Tem que aumentar ou diminuir a transparência que vai, se quiser vai definir a transparência ou configurar a transparência que vai, que vai arrumar, aceitar e são ferramentas. É isso. É porque pode ir uma ação que vai ativo, então por colocar transparência 100%. É proporcional, a transparência se chama de proporção. E o outro, que eu vou mexer com transparência, usar a transparência, aplicar e aplicar. Porque está pulsando. O, o procedimento está ocupado pelo cursor, nossa.
e violeta que está aplicado, azul, não, 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 cancelar. Tá tudo certo a, que o jeito que eu fiz concluo, o procedimento está certo. Que consegue, o seu cérebro calculador consegue os recursos para você usar com os interesses, contas e os portamos. Posto de trabalho, de estudo, atividade e lazer. Perfeito. Mas coloca, opta um básico, um tipo básico, um método básico, uma forma básica. Você pode hum, controlar isso, tem que controlar. Desculpa por falar, controlar, configurar mesmo controlar as opções e formas nos sistemas. Isso, isso significa, tem que controlar vai ativar, desativar as opções, se quiser, ou que obriga. E exibir o clube para esconder ou ocultar. O cadê? Eu assim exibir o clube, exibir rastro e rastro exibir permitir. Eu posso ocultar todos a, a aparecer de fantasma, fingindo que é fantasma. O homem invisível. Como é dentro do corpo? Que desculpe, tem que se corte. Desculpa por não mover para cá. Sai, seguir a direita ou esquerda, ou vertical e horizontal. Ocultar objeto no aspecto que dizer. A rotina que não incluiu o acesso da base. Ocultar. Olha, o cubo está esqueletado. Só tá, não é, tá, só tá com linhas, se chamar estas, tá tudo ocultado. Então, posso desfazer é a fixar objeto. Tudo ficção que não significa poder ser objeto, que vai existir somente que não pode se alterar os objetos. Não é apenas que fixar objeto significa limite que não pode alterar os objetos. Que dizer que digamos assim. Então, vamos desfazer com essa ação. Então não vamos sobrepor aqui quanto incluir a pirâmide em cima do cubo. De, ah, desfez. Não exibir raça. São várias opções que pode exibir, ocultar os, os aspectos, os pontos, as coisas que dizem que pode controlar ou configurar as coisas do cubo, que já formou, incluiu, excluiu, colocou e definiu as medidas e
estruturas que construíram. Então, não vou pintar qualquer um, nem preencher até a serra. Definir ativar o aplicar até a serra. Então, com o seu pirâmide, ah, colocar distanciamento e o tamanho. Não, não, não. Excluir o cubo que eu posso ver e mover os pontos. Pirâmide. Não. Move, remove, quis dizer, os pontos. Mover com cursor. Configurar, e eu acabei de dizer, configurar é, é controlar as opções, formas, os métodos do sistema que procede ou executa ou aplica com os objetivos de, hum, de medir ou demonstrar. Então, vou colocar um ponto das pirâmides em 10. Tem que ser reto, não torto. Então tá torto. Então podemos mover o ponto que está acima do topo da pirâmide. Remove e eu vou fazer construir pirâmide. Tá carregando com o seu, tá ocupado. E tem que ser alto para ele que for alcançar o tamanho que pode ser encaixado perfeitamente. E não pode ser D. E eu posso medir com as coisas que eu formo, construo uma forma geométrica de pirâmide. Quanto? 2D. Triângulo, 3D e pirâmide. Então não posso mais de colocar a pirâmide, só estou acrescentando, demonstrando a pirâmide para você fazer. Tem que ver na guia convencional do seu cérebro. Ou seja, citar de assunto que pode ver as informações, instruções, que para aprender e prestar atenção.
Continuamos a apresentação do vídeo sobre que é básico fundamental do seu cérebro é a calculadora. Então, vamos incluir um esfera, sim, não é cilindro. Parece cilindro com essa forma que eu cliquei, eu apliquei esse procedimento. Cilindro. Com essa consequência, você pode definir ou controlar ou configurar um raio, igual esfera, o circunferência, cilindro, entre outros aspectos geométricos que você não conhece ou não conhece, que isso significa para você. Tá falando de você que você que usa o computador diretamente. Você pode pesquisar o Google e as coisas do calculador recursos do seu cérebro e que pode participar desses efeitos do seu cérebro e interesses que dizer. Aliás, eu posso colocar uns pontos que fazem dimensões que é certas, que é os numerações, para construir não posso excluir antes, e para incluir a forma, que é redonda. Antes eu excluí um pirâmide que não está tanto muito certo. Não está não tá, não tava desenrolando de realização do processo que eu estou fazendo, tentei fazer, mas não consegui perfeitamente. Esfera. Então, esfera, você pode mover uma esfera, diminuir, aumentar o tamanho, que pode controlar o aplicar ou definir. Vai mexer, arrastar, impulsar, que todos os recursos tais pelo seu cérebro. Da calculador com o principal recurso que eu estou fazendo. Pode arrastar o tubo, que dizer não é arrastar, vai mover para cá ou para lá, com esse movimento que é inclinado. Então não posso, então não aperto, então não posso. Então vou colocar interseção de duas. Como? Ah, pelo tubo. Tá errado, vou desfazer. Me desculpa, eu vou pedir desculpa esse computador que não tá dando demais. Outros não posso colocar um nome para formar um aspecto, um conceito que pode formar um elemento, um objeto. Planificação não consigo, porque por causa. Ah, pô, eu consigo com tudo. Planificação, pode ser isso. Interseção de duas. Interseção de duas formas ou várias formas que pode colocar outra coisa, que pode colocar ou dividir uma forma, que pode perder alguns sentidos, os,
ou as medidas que dizer como o que eu faço, enfim, não está conseguindo ter sessão de fazer bem aprimoradamente, bem esforçado. Tem que eu desenrolo que vai dar muito certo, que vai caber dar sucesso, que dá uma sorte numa casa. Ah, não, ele tá morrendo. Tem que ser em perfeição, simples, superfície. Mas tava, computador é um pouco lento, o processo de dados, processamento de dados, que dizer, então quer excluir. Isso que exclui. Não, excluir uma parte, ou remover uma parte dos esfera interessante de duas várias formas, mas não funciona. Não estou conseguindo desenrolar de dificultar na calculadora do seu cérebro. Ou seja, fazer, ou seja, simplesmente fazer bem, fazer de forma ótima o processo de colocar o aplicar a interseção de duas ou várias formas. Então, vou fazer. Excluir o grupo, arraste o selecione o objeto. Azul, daí eu usava mais detalhes. E pode aprender com os movimentos, instruções e informações, que pode buscar conhecimento. Plano por 3 pontos. Então, plano por 3 pontos, isso que vai ter plano. É o que o significa uma equação. É um tipo, acho que vai formar um construir que manipula o manuseio que e fiz de aplicação de métodos que vai servir o demonstrar por usos de sei lá. Por, eu vou desfazer o plano dos pontos que minha dica no procedimento está útil. Então, 4. Não, 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 não. Tá tudo. Tá, o encaixe não tá perfeito com isso. De planificação, tem mais uns recursos ou opções para você controlar, aplicar os procedimentos. Se chama, pode ser os usos do espaço bidimensional e espaço bidimensional, que é para remover o constar, o testar que vai continuar para se ficar para guardar os objetos, planificação que vai dissecar os dados que o tipo embalagem. Você vai abrir embalagem para aproveitar os SUS para consumir os alimentos, os produtos
de prática no dia a dia ou ferramentas, tipo colar as coisas danificadas, deterioradas, o quebrar as partes, e fazer embaixo que vai ser separado pelos lados. Que se chama que a embalagem significa é um função no uso que vai se financiar de algum trabalho dos estudos. É isso que é um exemplo que eu falei, eu disse que é uma planificação. É, tem que escolher um curva, que eu esqueci antes, de abordar com um tema, que pode mover abrir ou fechar o curva. Esconder ou esconder ou sushi. Não recebi mostrar aqui dizer. Tipo um palácio, um caixa, que abre ou fecha. Hum, Atai ou retai, ou pode retai ou atai. Livre, sei lá, que eu comentava. Que sai, entra. Sai, encaixa ou descaixa, isso. Encaixa ou descaixa com planificação tipo embaixo. Encaixa ou descaixa. E pode colocar algumas coisas que vai caber ou encaixar dentro da caixa. Senão o cabelo está muito pesado, não tem muito comodidade. O espaço que está ocupando demais. E tem que resolver problema. E tem que adquirir algumas peças que facilitem. Não estou reclamando. Eu estou comentando sobre algumas coisas que você aprende no ensino. Sobre recursos da calculadora do seu cérebro. Então, vou esconder todos os cubos. Exibir rastro. Não, exibir, esconder, ocultar. Não foi exibir objeto, é ocultar objeto. Ops. Então, como eu fui para não atrapalhar com a coisa que eu faço, feição. Tá boa, senhor, conclusão. Não, não move que senão vai sair o ponto e atrapalha. Como se arrasta contra o seleção os objetos? Eu coloco conteúdo escolho, selecionar escolher. Não. E definir planificação não. Ele tá dobrando, tá movimento para lá ou para cá. Movimento que é inclinação, que são movimentos físicos, que faz abrir e fechar, tipo embalagem. Tá ser para cá ou para lá. Esses cientistas estão segundo e princípios suas leis das físicas, combate das físicas ou fundamentos das físicas que dizem. Então, depois quando eu ocultar um objeto,
Não, 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 isso. Então, configurações, posicionar. Hum, Vou excluir, não ver. Planificação que for refazer com planificação. Isso. Refazer que for vai estar muito certo de desenrolar. E desculpa por travar o computador. Isso. Não, 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 não tá duplicado. Não, 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 não. Desfaz. Satisfazer que eu a ação que eu fiz, que eu assino um procedimento, e ocultar objeto de forma hum, a estas e prédices e passos. São objetos do cubo das formas que, dependendo do tipo de formas. Então, vou definir o contorno, aplicar as cores nos lados do cubo. Vértices significa lados, vértice significa pontos e AS significa traços ou linhas que você ou barras do cubo não existe. Pô, proclamação não. Eu defini, são seis cores, é azul, laranja, né, azul, amarelo, laranja, verde, a- verde é, que vou repetir para explicar de novo, azul, amarelo, laranja, verde, não, vermelho, ou seja, vou repetir e explicar de novo. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, violeta. São várias coisas que eu encontrei, mas tem que encontrar para mim de aumentar o diminuir com essa opção ou forma da transparência. Só se que os passos e ordens do espaço que eu pratico um lado geométrico e auxiliar. Eita, tá aumentando sem querer. Que foi? Que é isso? Diminui? Não, não, não. Você que abre esse tipo de caso de caso. Atalho e retalho. Traz pra cá, traz pra lá. Move pra lá e pra cá. Enfim, foi procedimento, feição foi boa, que eu pratiquei atividades. Então, não podemos contribuir ou atribuir as atividades podem ser realizadas com o objetivo infestar se que eu tenho vou passar oportunidades que o socio não salvar ou contribuir atividades. Isso é só um exemplo da apresentação do que é básico com o do calculador seu sensa. E essa é a pessoa compreensão. Tchau, cara. Você já entendeu e sabia?
o processo de que eu apresentei o seu cérebro do recurso da calculadora, você sabia? Foi claro, compreensível e eficiente, e foi boa. Uma ideia, avalie-se, curte, não curte, salva, comenta e segue o esquerdo do canal. Tchau, obrigado. Eh, busque conhecimento. Se curta. Então, o excluir, o remover o, o corpo planificado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Até mais. Olá, cara. Eu vou apresentar mais tentação cumprimentos que eu esqueci. É, clica o ferramentas para controlar, aplicar as formas e motos. Qualquer forma você mover o cursor, o espaço do cabo, eu colocar pontos se quiser qualquer coisa aleatoriamente nas direções, nos locais que pode colocar os pontos nos números para medir, definir, que pode aplicar essas formas e o lado álgebra é para calcular. Somente o calculador 2D, espaço bidimensional, com parábola, curva, linha reta, entre coisas gráficos que representam no plano cartesiano. E pirâmide, colocar para pirâmide calcular distanciamento, aumenta o distanciamento que vai definir medir hum, a medida, o tamanho, distanciamento e o cubo. O cubo pode exibir o ocultar as configurações, quanto às configurações que as opções pode satisfazer as opções. Exibir o ocultar objetos, aspectos, espera, centro e ponto. É para calcular o medir, definir, vai optar o raio com pessoa do esfera, né? E centro e ponta é parecido com cilindro, a forma que são redondas, e com ambidestros pontos. Interseção de duas é para contar ou dividir as formas. Como os cubos, né? Dividir é super boa as formas. Como os cubos, ou pirâmides, cilindros, cubo, e sei lá, as formas. Planificação é para abrir e fechar os as abas planificadas, que encaixar e desencaixar, reta aí ou ataí, para ser para tapar. Se tá ser assim, e clicar ou optar para controlar, a colocar, aplicar os modos, as formas e as maneiras, se quiser construir, ou incluir, excluir, adicionar ou remover os pontos nos gráficos, só para interesse precisa e aproveitar para reagir como que avaliou seus pontos, que você se compartilhou experiência e sua dinâmica, hum, que abordou o assunto que se compensou, valeu a pena. Hum, deixa eu pensar que eu posso falar direito. O ferramentas práticas que tais não são atalhos, ou opções, ferramentas práticas que tais para ajudar para seu podcast, para ajudar com os recursos que vai praticar as atividades e depois contribuir às atividades para compartilhar todo mundo. Hum, suas demonstrações, apresentações que você avaliou, garantiu e compartilhou experiências que você comentou bem, teve problemas, intenções bons ou ruins, hum, impactos.
que não tinha resolvido, tem como resolver decisões, elogios, sugestões, reclamações, dúvidas, partilhar, comentar e dar contato de suporte. Se quiser, tem que ver o manual de instruções digital de ajuda, que vai dar, que dão dicas, instruções, informações e orientações, que vai emplacar e encaixar seus ideias organizadas e pontos de partidas e bases. E aí, hum, alguém que pede ou liga ou que quer que cheque de forma da liberdade de mexer um calculador do seu cérebro, simulação de gráfico, tem várias opções, tipos gráfica, calculador de extensiometria, cálculo simbólico, probabilidade, calculador científico. E também calculador de extensão de espaço dimensional, para colocar os gráficos, aplica e formar, para desenvolver os gráficos, construir e mexer, para fins de demonstração de experiências e decisões, porque são lógicas se assumiu responsabilidades e atribuiu para atribuir atividades para contribuir seus interesses e oportunidades. Aproveite se usa os tipos de simulação da calculadora do seu cérebro. São os vários simples para você usar para aplicá-los. Essas formas de motos. Tem mais os recursos avançados. Foi rápido. Vou começar a te fazer fazer rolar com o mouse do cursor. Instrução significa é, não é completa, instrução é elevar ou abaixar, que faz estudar que vai elevar ou abaixar, que vai aumentar o tamanho da altura vai inclinar ou declinar. Eu acho que é isso, não tenho muita certeza de abordar assim. Esses são simples para manifestar seus interesses e botar as oportunidades, que faz ser passado de ferramentas para os gráficos que estão tacos, que são usados e aplicados esses modos e formas e maneiras. Tchau, obrigado por experiência, compreensão e atenção. Fecha, fecha sempre bem. Se cuida. Avalia, curte ou não curte, segue ou inscreve no canal, comente, ative as notificações para prestar atenção e ver as notificações se lembrou e interessou. Tchau, obrigado. Até mais.